Em apenas 72 horas, 27 aviões de carga C-17 Globemaster III da Força Aérea dos Estados Unidos atravessaram os céus da Ucrânia. Não ao longo de semanas, nem mesmo dias, mas 3 noites intensas de pousos ininterruptos. Para Moscou, foi um golpe direto em uma região que eles achavam intocável. Para a Europa, um alerta vermelho piscando de que a guerra está agora à porta. E para o mundo, foi a prova de que esta guerra está longe de ser esquecida. Washington chama isso de logística de rotina. Mas a velocidade, a escala e o sigilo contam uma história diferente. O que exatamente os Estados Unidos entregaram? Por que foi feito de forma discreta? E se isso sinaliza uma mudança na guerra, o que o mundo está prestes a enfrentar? Vamos descobrir a verdade. O pouso invisível. Sob um céu completamente escuro, sem repórteres por perto e sem transmissões ao vivo, 27 aviões de transporte C-17 Globemaster, 3 da Força Aérea dos Estados Unidos, pousaram na Ucrânia, um após o outro, por 3 noites seguidas. Não havia equipes de notícias, nem discursos chamativos, apenas o rugido profundo dos motores a jato cortando uma fazenda silenciosa e as luzes piscantes da pista atravessando a névoa espessa. À medida que cada aeronave maciça parava, a rampa traseira se abria com um chiado. O convés de carga de aço inclinava-se para baixo e palete após palete rolava para fora em caminhões de plataforma, mesmo enquanto os pilotos mantinham os motores ligados. Empilhadeiras moviam-se como sombras no escuro, ecoando contra o metal frio. Cada avião concluía toda a sua descarga em menos de 10 minutos. Depois, partia decolando novamente antes que o sol pudesse nascer. E quando a manhã chegava, o céu sobre a Ucrânia estava novamente silencioso. Mas nada na operação era rotineiro. Foi um golpe dado rápido e forte, em um lugar que a Rússia nunca esperava. Para entender o quão poderoso foi esse golpe, vamos analisar os números. Um único C-17 pode transportar cerca de 170.900 libras de carga. Isso é aproximadamente 85 toneladas curtas. Agora multiplique isso por 27 aviões. Isso é mais de 2.300 toneladas curtas de equipamentos, materiais e suprimentos. Para simplificar, em apenas 72 horas, a Ucrânia recebeu mais carga do que o primeiro transporte aéreo dos Estados Unidos para Kiev entregou em um mês inteiro, em fevereiro de 2022. Observadores de voos civis foram, na verdade, os primeiros a notar algo estranho. Os sites de rastreamento iluminaram-se com trajetos de voo mostrando um grupo de aviões militares, cada um usando o indicativo de chamada REACH, saindo da base aérea de Ramstein, na Alemanha, e da estação naval de Rota, na Espanha. Mas assim que se aproximaram das montanhas dos Cárpatos, todos desapareceram do radar. Seus transponders foram desligados. Cerca de 2 dias depois, esses mesmos sinais de chamada apareceram novamente, voltando para o oeste. Parecia um padrão de transporte rápido. E o timing coincidiu perfeitamente com uma breve pausa, e então um reinício repentino das entregas de mísseis Patriot que Washington havia anunciado em 9 de julho de 2025. Para as pessoas que acompanham esse tipo de voo por diversão, não havia dúvida de que algo enorme e extremamente urgente estava indo para o leste. Por que toda a urgência? Porque os suprimentos de guerra da Rússia estão se esgotando rapidamente. Um relatório da Escola de Economia de Kiev, em junho, disse que os estoques de reserva da Rússia caíram quase pela metade desde que invadiram. A situação ficou tão ruim que agora estão trazendo de volta à ação antigos tanques T-54 dos anos 1950. Eles estão até pedindo munição a outros países. Analistas do Instituto Real de Serviços Unidos dizem que a Rússia já recebeu até 5.800.000 projéteis de artilharia da Coreia do Norte. Isso é muito poder de fogo, mas também mostra que o estoque interno da Rússia está quase esgotado. Washington viu uma janela de oportunidade aqui.
Entregar tudo rapidamente, antes que esses projéteis estrangeiros pudessem atingir as linhas de frente. Mas não se tratava apenas de armas. Isso também foi um golpe psicológico. Durante a evacuação caótica de Cabul, em agosto de 2021, todos viram o C-17 transportando pessoas para a segurança. Equipes de notícias estavam acampadas na pista, e cada decolagem se tornava um evento global. Desta vez, o silêncio era a estratégia. Voando à noite, pousando em pistas escondidas, saindo antes que qualquer satélite pudesse se posicionar. Isso transformou toda a operação de transporte aéreo em uma mensagem. Os Estados Unidos podem aparecer no campo de batalha mais rápido do que o inimigo consegue postar sobre isso online. Para os comandantes russos já nervosos com drones que veem através da fumaça, ou mísseis que atacam além do horizonte, a ideia de que 27 aviões enormes poderiam entrar furtivamente e descarregar tanto equipamento sem serem pegos foi suficiente para abalar seriamente eles. Tudo isso, é claro, dependia de uma aeronave, o C-17. Ela entrou em ação pela primeira vez em 1995, durante a missão da OTAN, na Bósnia, chamada Operação Joint Endeavour. Este jato foi feito para este tipo de trabalho. Ele pode pousar em pistas de terra com apenas 3.500 pés de comprimento, transportar um tanque M, um Abrams ou 18 paletes de carga, e depois decolar novamente a cerca de 500 milhas por hora. Sua tripulação de apenas 3 pessoas pode dar ré na pista com sua própria potência, girá-lo no lugar e fechar as portas em minutos. É exatamente por isso que é o avião preferido do Comando de Mobilidade Aérea e porque esta missão foi realizada como um relógio, mesmo em um campo agrícola ucraniano que não estava marcado em nenhum mapa público. Dentro da OTAN, as reações foram rápidas. Oficiais em Bruxelas começaram a sussurrar que esta operação silenciosa significava o fim da ajuda lenta e hesitante. Se Washington pudesse enviar 27 desses aviões por céus arriscados sem precisar de escoltas de caças, então claramente o antigo manual de regras estava fora de questão. Enquanto isso, alguns analistas russos descreveram isso ao Financial Times como um ataque furtivo em áreas traseiras, admitindo que depósitos que antes consideravam seguros já não parecem intocáveis. Para os eleitores americanos cansados do impasse político, os clipes granulados filmados em celulares daqueles grandes rabos cinzentos cortando a névoa disseram o que os comunicados de imprensa não podiam. Quando os Estados Unidos quer agir, pode mover-se com uma velocidade impressionante, mas o peso da carga e os ângulos da câmera contam apenas metade da história. Especialistas militares dizem que a surpresa em si é uma arma. Ao pular o alarde da mídia e fazer com que esta ponte aérea pareça mais uma operação secreta, os planejadores dos Estados Unidos transformaram simples caixotes em jogos mentais. Agora as unidades russas não têm ideia do que pode aparecer a seguir ou onde. E os soldados ucranianos? Eles sentem algo real apoiando-os, porque quando aquelas rampas se abriram, as promessas de Washington se transformaram em aço e rodas. Esse tipo de tática até tem um nome: manobra cognitiva. Significa forçar o seu inimigo a se defender em todos os lugares ao mesmo tempo, porque eles não têm ideia de onde você vai atacar em seguida. Mas aqui está o que realmente mantém Moscou acordada à noite. Esses aviões não carregam apenas caixas. Eles costumam transportar coisas como grandes bolsas de combustível, torres de radar móveis e até as pessoas que as operam. Nenhum oficial disse quem, se é que alguém, desceu dessas rampas. Mas especialistas experientes em logística reconhecem o padrão. Quando você pousa C-17S em grupo, o que geralmente segue é a rápida instalação de postos de combustível, torres de comunicação e segurança perimetral. E se isso aconteceu aqui, se essas pistas ucranianas agora têm concreto novo e infraestrutura secreta, como as imagens de satélite parecem sugerir, então o mapa desta guerra acabou de mudar para sempre. Exatamente 72 horas após as primeiras rodas tocarem o solo, o jato final decolou e desapareceu no céu noturno. Naquela altura, cada última peça de carga já tinha desaparecido. As pistas de pouso estavam camufladas e drones espiões russos ficaram circulando pistas vazias. O que veio a seguir foi um silêncio total. Sem fotos,
sem conferências de imprensa. Comentaristas da TV russa estavam furiosos, exigindo respostas. Jornais europeus estamparam manchetes ousadas como "A noite em que a frente se moveu". De volta a Washington, um secretário de imprensa tentou minimizar tudo como logística de rotina, mas ninguém em Kiev, Varsóvia ou Berlim acreditou nisso por um segundo. Isso deixa uma última pergunta, e é a que agora ecoa em todas as salas de guerra de Moscou ao Pentágono. O que exatamente estava dentro daquelas caixas? E alguém saiu daqueles aviões com isso? Dentro da carga, ninguém perto das pistas cobertas de neblina conseguia ver o que havia dentro do C-17, mas todos estavam desesperados para descobrir. Em poucas horas, manifestos de carga vazados começaram a circular entre os repórteres. Os conteúdos não eram apenas suprimentos, eram ferramentas de uma guerra moderna de alta tecnologia. Estamos falando de 30 mísseis Patriot PAC-3, mais de 8.500 projéteis de 155 mm, mais de 250 foguetes GMLRS e 142 mísseis AGM-14 Hellfire. E tudo isso foi carregado, pousado e decolado novamente antes do amanhecer. No papel, pode não parecer muito, mas, na realidade, este foi o agrupamento mais compacto e avançado de poder de fogo dos Estados Unidos, já levado diretamente para um campo de batalha ativo. E sim, esses números realmente importam. Mais de 8.000 projéteis de artilharia são suficientes para manter um batalhão ucraniano disparando por quase 2 semanas completas. Neste momento, a taxa média deles é de cerca de 650 granadas por dia, bem menor do que em 2023. Principalmente porque aprenderam a acertar de forma mais inteligente, não mais forte. Foguetes GMLRS, por exemplo, são guiados por GPS e podem atingir um alvo a 43 milhas dentro de um círculo de 30 pés. Apenas algumas salvas podem eliminar um depósito de munição russo, sem que um único soldado saia da cobertura. Os mísseis Patriot, agora reabastecendo completamente sistemas anteriormente racionados, protegem os céus após a massiva onda de drones de janeiro. Enquanto isso, aqueles mísseis Hellfire compactos disparados de Mi-17 ou até de caminhões dão às tropas ucranianas um sério poder de destruição de tanques. Mas aqui está o que torna este envio diferente. É o que não apareceu nas listas de manchetes. Escondidos sob lonas resistentes ao calor estavam os projéteis M982 Excalibur Bloco 1B. Estes não são projéteis de artilharia comuns, são guiados a laser e extremamente precisos. No Iraque, os projéteis Excalibur atingiram seus alvos no primeiro disparo 92% das vezes, e frequentemente caíam a menos de 13 pés do ponto de mira. A Ucrânia já os tem usado e descobriu que a precisão salva vidas. Com o Excalibur, seus artilheiros não precisam ficar para ajustar o fogo. Eles disparam uma vez e saem rapidamente. De acordo com analistas do Pentágono, esse tipo de precisão reduziu as baixas ucranianas em 2 dígitos durante duelos de artilharia, e Kiev continua pedindo mais deles exatamente por essa razão. Mas acertar o alvo não é suficiente se você não souber onde o alvo está. É por isso que um lote de lançadores de defesa aérea Iris-T-SLS montados em caminhões veio junto para a viagem. A Alemanha já enviou 7 sistemas completos Iris-T para a Ucrânia. Esses sistemas combinam lançadores de médio e curto alcance em uma única rede que se comunica entre si. Os caminhões de curto alcance podem se esconder em florestas, lançar 2 mísseis em menos de 4 segundos e desaparecer antes que o radar russo saiba que eles estavam lá. A ponte aérea não entregou apenas mísseis. Trouxe também os olhos e dentes para caçar com eles. Isso inclui drones Phoenix Ghost, cada um pesando cerca de 100 libras e fabricado pela Aevex Aerospace. Após uma nova ordem do Pentágono em março de 2025, a produção acelerou rapidamente. A versão mais recente, chamada Dominator, pode voar por até 300 milhas e carregar uma carga moldada de 37 libras. Esses drones são perfeitos para caçar alvos de alto valor, como radares S-400 ou bombardeiros russos inativos. Operadores de drones ucranianos, muitos dos quais começaram com quadricópteros caseiros, agora chamam esses drones de martelos silenciosos porque eles circulam alto acima das nuvens, totalmente invisíveis, antes de mergulharem com força mortal.
Mas caixas sozinhas não podem lutar uma guerra. Você precisa de pessoas para conectar todos esses sistemas. E enquanto os Estados Unidos não disseram muito publicamente, pequenas equipes de conselheiros de operações especiais americanas têm se revezado na Ucrânia desde o final do ano passado. Você não os verá na câmera, sem insígnias de unidade, sem entrevistas. Mas eles estão lá para fazer o equipamento funcionar. Eles trazem rádios criptografados, roteadores de rede e chaves de software seguras que permitem a um operador de drone guiar um projétil Excalibur em tempo real. O Grupo de Assistência de Segurança da Ucrânia diz que hoje, 90% do treinamento básico acontece dentro da Ucrânia, liderado por instrutores ucranianos com os Estados Unidos. Equipes apenas para certificar e ajudar a resolver problemas. Isso mantém tudo rápido, local e diretamente ligado à linha de frente. Já vimos como essa nova abordagem se desenrola. Em 1º de junho de 2025, a Ucrânia lançou a Operação Spiderweb. Usando drones, foguetes de precisão e dicas de satélite em perfeita sincronia, eles desativaram 3 locais de defesa aérea S-300 russos sem enviar um único jato além da linha. Jornais europeus chamaram isso de ataque fantasma, porque as equipes russas nem sequer o viram chegando. As redes sociais se encheram de fotos de lançadores queimados ainda apontados para o céu. A operação provou que, com o software e a coordenação certos, um exército de tamanho médio pode neutralizar o espaço aéreo de uma superpotência, pelo menos por uma noite. Para Washington, foi o sinal mais claro até agora de que sua estratégia de conselheiros e algoritmos realmente funciona. E uma dica do que esta última entrega de carga pode alcançar a seguir. E este transporte aéreo até ajudou com sistemas que ainda não entraram na luta. No Arizona, na base aérea de Davis Mountain, antigos jatos F-16 estão sendo retirados do armazenamento e reconstruídos com novos radares, eletrônicos recabeados e asas novinhas. O Warzone confirmou que os 2 primeiros saíram do Boneyard em maio, indo para um depósito na Polônia. É aí que os pilotos ucranianos se juntarão a eles após o término do treinamento. O plano é ter um esquadrão completo pronto para combate até o início de 2026. Até lá, peças desses jatos restaurados estão mantendo os F-16 doados pela Europa operacionais e prontos para que nenhum jato fique no solo por mais de 48 horas. Alguns críticos argumentam que enviar tecnologia mais avançada apenas faz a guerra se intensificar mais rapidamente, e isso não está errado. Cada nova bateria Patriot força os jatos russos a voarem mais baixo, colocando-os ao alcance de mísseis disparados do ombro. Toda vez que o Excalibur ataca, a artilharia russa tem que recuar, perdendo precisão. E cada lançamento do Phoenix Ghost deixa as equipes de radar russas nervosas, forçando-as a ligar seus sistemas de rastreamento bem a tempo para os foguetes GMLRS encontrá-los. É um ciclo vicioso. Quanto mais rápido o ciclo gira, mais fácil é para alguém disparar por engano ou cruzar uma linha invisível. Mas, para os soldados no terreno, a matemática é mais simples. Se um projétil guiado pode destruir uma ameaça com um único disparo, isso significa menos projéteis caindo sobre eles. Se um drone de patrulha pode cair diretamente na escotilha de um tanque, isso salva uma unidade inteira de arriscar suas vidas a pé. E se um contratado treinado pode substituir um transmissor Patriot queimado no local, os céus sobre Odessa permanecem seguros, mesmo que as peças de reposição estejam a 600 milhas de distância. Em apenas 3 noites, a Ucrânia não recebeu apenas caixas. Eles conseguiram uma atualização total do sistema. Mísseis, projéteis inteligentes, drones, lançadores móveis, rádios, kits de treinamento, equipes de consultoria, cada um atuando como um novo software. Trabalhando juntos para fazer o exército da Ucrânia lutar de forma mais rápida, inteligente e conectada. O que ainda não sabemos é como a Rússia tentará bloquear este sistema, ou até onde os Estados Unidos está disposto a ir para mantê-lo remendado e funcionando. A carga era real, o poder de fogo inegável. Mas onde tudo isso pousou? Pistas de pouso na neblina. Ninguém viu um único jato no radar civil. Mas, apenas 3 dias após a ponte aérea americana, começaram a surgir sinais de onde aqueles
C-17S pousaram. Observadores de satélites vasculhando imagens do Sentinel-2 notaram algo incomum. Duas pistas de pouso silenciosas na Ucrânia estavam, de repente, mostrando sinais de atividade. Um estava a apenas 14 milhas a oeste da base aérea de Poltava. O outro ficava na borda de Vinnytsia. Ambos tinham novas lajes de concreto, bolsas de combustível JP-8 frescas e torres de controle móveis escondidas sob redes grandes o suficiente para cobrir a cauda de um Globemaster. Essas fotos confirmaram o que muitos suspeitavam. Os C-17 de antes não pousaram em aeroportos principais. Eles usaram uma rede oculta de pistas remotas construída por um motivo: manter armas, combustível e pessoas em movimento rápido, mesmo quando a Rússia pensava que tinha todas as rotas mapeadas. Construir algo assim durante uma guerra ativa não é improvisado. A OTAN tem o plano há décadas. Eles chamam esses centros de construção rápida de AFARS, ou pontos avançados de armamento e reabastecimento. Um estudo da OTAN em 2024 mostrou que, quando os caças operam a partir dessas bases móveis, podem reduzir seu tempo de retorno pela metade, porque tudo o que precisam, combustível, bombas, dados, já está lá, embalado em caixas modulares. A Ucrânia pegou esse mesmo manual e o reescreveu para missões de carga. Um C-17 pousa, descarrega paletes de combustível, radar e empilhadeiras, e decola novamente. Mas o que deixa para trás é uma microbase totalmente operacional. Conecte 3 ou 4 desses, e você terá uma espinha dorsal logística móvel, que pode crescer, dobrar ou desaparecer, dependendo de onde a linha de frente está se movendo. Mas velocidade não é suficiente se você não pode proteger o que está construindo. É por isso que cada nó nesta rede em crescimento tem camadas de defesa. O anel externo inclui sistemas NASAMS da Noruega, agora sincronizados com os próprios radares da Ucrânia, usando um novo centro de comando revelado em junho. Dentro desses anéis, há lançadores Iris-T, operados por ucranianos e até híbridos personalizados. Montagens de armas da era soviética, equipadas com sistemas de rastreamento ocidentais. Analistas de código aberto apelidaram um desses de Raven após um vídeo de teste vazado em maio. O que os une é um link de dados compartilhado. Então, se um drone passar por um sistema a 5 km, ele aparece instantaneamente em uma tela diferente a 32 km de distância, dando à outra bateria um tiro limpo antes que o drone se aproxime. Se algo passar, o apoio chega rapidamente. Os Estados Unidos. A 173ª Brigada Aerotransportada, baseada em Vicenza, Itália, é a unidade de resposta rápida de 15 horas designada pela OTAN. Durante um exercício chamado Resposta Rápida 25 na Lituânia, paraquedistas americanos foram vistos treinando lado a lado com batedores ucranianos, praticando táticas de emboscada usando drones FPV. Essas equipes de força de resposta rápida agora se revezam em implantações de um mês como guardiões nos novos centros. Elas estão equipadas com tropas suficientes e caminhões blindados para proteger um local de acidente ou repelir um ataque surpresa das forças Spetsnaz, ganhando tempo enquanto o comando decide o próximo passo. A lógica por trás dessa configuração é brutal, mas funciona. Um relatório de mobilidade do Pentágono de maio de 2025 mostrou que levar equipamentos da fronteira polonesa para a linha de frente por ferrovia leva cerca de 48 horas, e isso sem ataques de drones em pontes. Mas um C-17 pousando no local de Vinnytsia pode ter sua carga nas mãos de uma unidade de artilharia na noite seguinte. Esse tempo economizado significa reabastecimento mais rápido, evacuação médica mais rápida e mais impacto no campo de batalha. Até mesmo os membros da OTAN, que estão nervosos com a possibilidade de ir longe demais, admitem que a eficiência é difícil de contestar. Manter tudo isso sob o radar é uma batalha por si só. Durante exercícios nas Filipinas, em 2024, os fuzileiros navais dos Estados Unidos testaram uma nova ferramenta. Um tablet que mostra cada rádio, radar e bloqueador como uma aura colorida na tela. Se alguém está emitindo um sinal muito forte, o operador pode detectá-lo instantaneamente e reduzi-lo ou mudar de frequência. De acordo com fontes em Kyiv, esse software exato está agora rodando em tablets Android robustos espalhados pela espinha dorsal logística.
Se um avião espião russo começar a farejar sinais eletrônicos, esses dispositivos podem detectar o aumento antes que um grande radar o capte e desligar as coisas antes que sejam detectadas. Mas, tudo isso, as pistas de pouso novas, os reservatórios de combustível, os sistemas de radar, não é apenas sobre táticas, é sobre estratégia. Cada novo centro empurra a Ucrânia um passo mais longe de ser um país que recebe ajuda e mais perto de se tornar um país que lança suas próprias operações. Se a Rússia atingir um desses locais, estará admitindo que isso importa. O que significa que a Ucrânia irá reconstruí-lo e os Estados Unidos podem defendê-lo. Mas se eles ignorarem, então a Ucrânia continua ganhando terreno. De qualquer forma, o custo de ignorar a espinha dorsal logística continua aumentando. A mídia russa já rotulou o sistema como uma adaga americana, mas seus generais entendem o verdadeiro problema. Agora eles têm que espalhar sua cobertura de mísseis, não apenas sobre grandes cidades como Kiev, Lviv e Odessa, mas por dezenas de pistas ocultas que se estendem do rio Dnipro até as florestas do sul. Esse trecho reduz o poder de fogo deles e dá à Ucrânia mais espaço para planejar. Para os logísticos ucranianos, as pessoas que mantêm o exército em movimento, é uma mudança de jogo. Antes, substituir um motor de HIMARS significava enviá-lo em uma longa e perigosa viagem através da fronteira e de volta. Agora, eles podem retirar a peça de um palete de C-17 e instalá-la em menos de uma hora. As equipes médicas estão vendo a mesma mudança. Hospitais de campanha que antes levavam dias para serem alcançados, agora podem voar e começar a tratar soldados dentro da hora de ouro, a janela crítica em que vidas são mais frequentemente salvas. Alguns críticos temem que cada nova laje de concreto aprofunde os Estados Unidos na guerra. Os apoiadores argumentam o contrário, que todo esse sistema é projetado para evitar um confronto direto. Ele se espalha, permanece oculto e mantém a Ucrânia lutando sem forçar a OTAN a um confronto chamativo. De qualquer forma, uma coisa é clara. A suposição da Rússia de que os ONU nunca instalariam infraestrutura física dentro da Ucrânia, isso acabou. Ainda assim, apesar de todo o seu impacto, toda essa espinha dorsal avançada mal existe no papel. A maioria dos mapas não a mostrará. Linhas de combustível desaparecem sob a cobertura das árvores. Torres de radar somem sob redes de camuflagem. Caudas de jatos se misturam com as terras agrícolas. A disciplina de rádio mantém as ondas silenciosas, a menos que uma ameaça apareça. Sua melhor defesa é a dúvida. Um planejador russo, olhando para um campo aberto, não sabe se está vazio ou se há uma bateria de mísseis escondida atrás daquela colina, esperando o primeiro movimento no céu. Quando os satélites conseguem vislumbrar o novo concreto, geralmente já é tarde demais. Esse centro já cumpriu seu propósito e talvez tenha surgido novamente 2 vales adiante. Essa agilidade o torna mais do que apenas um sistema logístico. É um escudo em movimento. E a cada milha que se desloca para leste, a zona segura da Rússia encolhe e o espaço de manobra da Ucrânia cresce. Essa é a revolução silenciosa que está acontecendo agora. E é o que prepara o cenário para a mudança final que exploraremos a seguir. O ponto de não retorno. Washington continua dizendo que os Estados Unidos não estão em guerra, apenas ajudando um amigo a se defender. Mas o que está acontecendo no campo de batalha conta uma história bem diferente. Isso não é mais um apoio distante, é algo muito mais conectado e muito mais envolvido. Quando sistemas americanos encontram um alvo e equipes ucranianas o atacam apenas segundos depois, não parece um conselho. Parece uma operação conjunta. Não há tropas de combate dos Estados Unidos na linha de frente, e as autoridades ainda negam qualquer envolvimento direto. Mas, quanto mais você observa, mais óbvio se torna que isso vai muito além de caixas de armas e palavras educadas. As ferramentas que chegam, links de dados, rádios seguros e software de mira borram a linha entre dar ajuda e realmente fazer parte da luta. E cada vez que essas ferramentas funcionam, Washington se aprofunda um pouco mais no calor. É por isso que diferentes governos estão reagindo de maneiras muito diferentes. Em Berlim e Londres, a mensagem é forte. Continue armando a Ucrânia e não alivie a pressão sobre Moscou.
A Alemanha acabou de fazer algo que não fazia desde a Segunda Guerra Mundial. Estacionou uma brigada de combate permanente na Lituânia para reforçar a fronteira oriental da OTAN. O chanceler Friedrich Merz também apoiou o direito da Ucrânia de atacar profundamente dentro da Rússia e prometeu mais gastos com defesa para corresponder. O Reino Unido também está pressionando fortemente, juntando-se à Alemanha para enviar mais mísseis de defesa aérea para Kiev e instando outros aliados a acelerarem as entregas. Mas na França, o clima é mais cauteloso. O presidente Emmanuel Macron continua alertando que um movimento errado pode desencadear uma guerra mais ampla. Ele ainda apoia a Ucrânia, mas também está tentando manter a porta aberta para a diplomacia, mesmo enquanto concorda com ações mais fortes. Então, no papel, a OTAN está unida, mas é possível sentir a tensão. Alguns países acham que a escalada assustará a Rússia. Outros têm medo de que possa acontecer o contrário. Nas Nações Unidas, essa divisão se torna um beco sem saída. O Conselho de Segurança continua se reunindo. Os argumentos se acirram. E então, nada é feito. A Rússia usa seu veto todas as vezes para bloquear qualquer resolução sobre a guerra, o que empurra tudo para a Assembleia Geral, onde os discursos se acumulam, mas não têm poder real. Países como o Brasil, a Índia e a África do Sul, que tentaram manter-se neutros, agora estão alertando abertamente que transformar zonas de batalha em plataformas de lançamento pode sair pela culatra. Mas eles não conseguem fazer nada sem o Conselho de Segurança. Então o resultado é só conversa e nenhuma ação. Enquanto isso, Moscou não está esperando permissão. A Rússia intensificou o uso de drones, tanto fabricando-os internamente quanto importando designs do Irã. Investigações mostram que especialistas iranianos estão ajudando a estabelecer a produção local dentro da Rússia. E os resultados são visíveis todas as noites nos céus sobre a Ucrânia. Ao mesmo tempo, os governos europeus estão relatando um aumento nos cyberataques, interferências em GPS e tentativas de sabotagem. Todas táticas destinadas a atrapalhar os aliados da Ucrânia sem cruzar as linhas vermelhas da OTAN. É assim que a Rússia reage, através de ataques digitais negáveis e enxames de drones, não colunas de tanques. E enquanto tudo isso se desenrola, a própria OTAN está avançando. A dissuasão não é mais apenas uma política, é uma linha física movendo-se para o leste. O envio da Alemanha para a Lituânia é um exemplo. Assim são os novos sistemas de mísseis de longo alcance e de defesa aérea em toda a Europa. A Rússia já vê os sistemas de mísseis dos Estados Unidos planejados para a Alemanha como uma ameaça direta. A Suécia e a Finlândia são agora membros plenos da OTAN e estão realizando missões conjuntas sobre o Mar Báltico. O canto noroeste da Rússia, antes mais isolado, agora está cercado por uma crescente rede aérea. Os orçamentos também estão aumentando. Mais da metade dos membros da OTAN atingiram ou ultrapassaram a meta de gastos com defesa de 2% do PIB. E agora há conversa sobre elevar ainda mais o patamar e garantir o apoio à Ucrânia como parte do plano de longo prazo. Estes não são movimentos de curto prazo. Uma vez que as tropas estão baseadas, o dinheiro é alocado e as fábricas estão funcionando, a aliança não vai recuar facilmente. Há também uma corrida de suprimentos acontecendo nos bastidores. Os Estados Unidos e seus aliados europeus estão trabalhando rapidamente para manter a Ucrânia abastecida com mísseis e armas de alta tecnologia suficientes, e estão até encontrando novas maneiras de pagar por isso para que nada seja atrasado. Enquanto isso, a Coreia do Norte é agora um dos maiores fornecedores da Rússia, enviando milhões de projéteis de artilharia para compensar o que a Rússia não consegue produzir por conta própria. À medida que a Ucrânia se prepara para começar a pilotar caças ocidentais nos próximos meses, a Rússia está criando um novo ramo militar focado apenas em drones e está aumentando a produção. Está claro que ambos os lados estão se preparando para uma guerra longa, não apenas para a próxima batalha. O verdadeiro perigo é onde todas essas coisas começam a se sobrepor. Neste momento, há 3 grandes pontos de tensão que mantêm a OTAN em alerta. Primeiro, ataques na Crimeia, especialmente em locais que a Rússia considera extremamente importantes, podem levar a uma resposta súbita e severa. Segundo, ataques com mísseis de longo alcance mais profundamente no território russo estão acontecendo com mais frequência, e cada um aumenta a chance de retaliação mútua. Terceiro,
Se a Rússia atacar uma rota de suprimento ou base dentro da Ucrânia, claramente ligada ao Ocidente, os líderes da OTAN teriam apenas algumas horas para decidir como reagir. Nada disso está escrito em qualquer tratado. Estas são linhas políticas, não legais, e linhas políticas podem mudar a qualquer momento. Então, aqui está na contradição. O Ocidente continua dizendo que não está diretamente envolvido na guerra. E legalmente, isso ainda é verdade. Mas a realidade do dia a dia parece muito diferente. Os orçamentos militares estão subindo. As fábricas de drones estão funcionando sem parar. Novas unidades e armas já estão posicionadas mais perto da Rússia do que em qualquer outro momento da memória recente. A Europa não estava tão preparada para a guerra há décadas. A Rússia vê isso como uma ameaça. Muitos governos europeus chamam isso de proteção. E agora enfrentamos a questão mais difícil. A diplomacia pode se mover mais rápido do que todas as armas, tropas e fábricas que agora se espalham pela Europa? Se a resposta for sim, isso pode terminar com um acordo que impede a linha de frente de se mover e evita algo pior. Mas se a resposta for não, então o verdadeiro aviso pode não vir em uma manchete. Pode ser os sons silenciosos que não percebemos, o zumbido de drones no escuro, o murmúrio de novas fábricas de armas, sinais de que algo muito maior já está a caminho. Obrigado por assistir. Vejo você no nosso próximo vídeo.